asma muito forte nessa quarta-feira, e eu levei para UPA e não conseguiu o resgate lá, e o médico falou assim, é melhor a gente levar para o hospital, que lá eles têm mais recursos. Sim. E isso era por volta de 10 da manhã, e tentamos fazer esse resgate dela até aproximadamente 7 horas da noite. Às 7 horas da noite, a médica falou assim, ó, a reserva de ar dela está acabando, eu não posso deixar acabar, eu vou precisar entubar ela. Nossa. Eu falei assim, não, ela toma um remédio e ela passa, doutora. Ela falou assim, você não está entendendo a gravidade? A gente está muito tempo tentando resgatar e eu não posso deixar ir para a reserva. Se for para a reserva, vai ser muito difícil de segurar ela aqui. Aí foi que eu percebi assim, poxa vida, ela sempre toma o remédio e volta ao normal. E nesse dia estava desde as 10 da manhã, já era 7 horas da noite. Falei, então, faça o que for necessário para cuidar dela, né? Aí pediram para eu sair, fizeram o procedimento. Quando eu voltei, ela estava entubada. E aí... então ela chegou a ser entubada mesmo? Chegou a ser entubada. Então os remédios já não estavam mais fazendo efeito, Roberto. Nada. Tudo que os médicos estavam tentando fazer não surtia mais efeito. Não dava efeito. Ela precisou ser entubada. Precisou. Meu Deus. Uma emergência. E aí foi que eu comecei a passar para as pessoas, ó, aconteceu isso com a Brenda, e a Fabiana... Vocês começaram a pedir oração pela vida dela, né? A Fabiana entrou em contato com a irmã, com a família, aí a família começou a pedir oração. Essa menina aqui, ela recebeu oração do Brasil inteiro e até do exterior, pessoas nossas que moram fora do Brasil e oraram por ela. Então, o caso dela, não cortando você, o caso dela era extremamente grave, Roberto. Não, o médico classificava como gravíssimo. Gravíssimo? Gravíssimo. Meu Deus do céu. Nessa noite que ela foi entubada, na madrugada, ela teve uma complicação. No mesmo dia que ela começou a passar mal de manhã, já aconteceu tudo isso. Tudo isso. Quando eu levei ela para o médico de manhã, ela sempre passa por esse processo de crise. Para nós é tipo natural. Então vamos no médico, toma um remédio e a gente volta. Dessa vez não voltou. Foi o dia todo. Quem está ouvindo isso, irmãos? Que coisa forte, hein? Quer dizer que vocês viviam já numa rotina de médico, casa médico. Ela passava mal, levava no médico, tomava os medicamentos, aí voltava e vinha de novo para casa. Exatamente. E nesse dia, irmão, não voltou mais. Não voltou. Meu Deus do céu, hein? Inclusive, assim, meu coração até fica apertado quando eu lembro de um momento que ela estava tomando a ventilação mecânica ainda antes da intubação, que ela, desesperada, falou assim, pai, mas eu quero ver amanhã. Eu falei, calma, filha, você vai ver amanhã você vai ver o sol, a gente vai fazer um bolo e tal. Meu Deus do céu. Ela chegou a falar isso pra você com medo de morrer. Com medo de não acordar, Nossa, meu Deus, olha isso, gente. Porque realmente foi forte, Meu Deus do céu. E esse momento pra mim foi difícil de aguentar, e eu tinha que estar firme ali, porque eu não podia passar para ela que eu estava abalado, e eu estava muito abalado na hora. Eu vou no banheiro, aí eu saí para fora e comecei a chorar, porque ouvir isso do filho é muito, muito difícil. Eu espero que nunca na vida ninguém escuta isso de um filho. É muito difícil. E foi passando o dia e tal, foi entubada, e na madrugada ela teve uma complicação, que foi um momento que o doutor pediu, ô pai, espera lá fora que a gente vai precisar fazer um procedimento aqui, e já a gente te chama. Aí pediram para eu sair de dentro da UTI. Pediu para você sair? Pediu para eu sair da UTI. Aí eu saí, fui para a sala de fora, e passou, não sei precisar o tempo, me chamaram. Depois que me chamou, ele falou assim, ó, ela teve uma parada agora. Ela teve uma parada cardíaca? Teve uma parada. Nossa. A gente conseguiu fazer o resgate, agora tá tudo bem, tudo ok. Ela ficou muito tempo em parada cardíaca? Essa parada demorou 29 minutos. Não, você tá brincando comigo, irmão. 29 minutos. Não, 29 segundos. 29 minutos, quase meia hora de parada. Meia hora de parada cardíaca. Faltou segundos para meia hora de parada. Meu Deus do céu. Foi para os médicos, assim, algo mais do que o gravíssimo. Tanto é que nessa noite, quem passou a noite lá foi minha outra filha, ela é maior de idade. E aí de manhã, quando eu cheguei lá,
Não, aí de manhã a Fabiana ficou lá, né? E aí na hora da visita, eu falei assim, Fabiana, a gente tá se arrumando pra visita, tá? Aí ela falou assim, vai ser 4h30 a visita, mas o doutor liberou, pode vir todo mundo aqui pra visitar a Brendinha. Falei, como que ele liberou? Não é 4h30, meia hora só? Ele falou assim, não, a Brendinha tá liberada, pode vir todo mundo visitar ela, a família toda. Aí o coração já veio pra garganta. Porque quando fala isso, né, irmão, já sabe o que é, né? Eles estão chamando para se despedir. Para se despedir dela. Eles não têm mais noção do tempo que vai segurar com os equipamentos. Meu Deus do céu. E a gente foi. Foi eu, na parte da manhã, a família da Fabiana foi toda lá, oraram por ela. E na parte da tarde foi minha família, a gente orou, ungiu. Aí foi na hora que o doutor disse o seguinte... Tudo o que eu aprendi, eu apliquei na Brenda. Tudo que eu podia fazer. Tudo o que eu aprendi. Tudo o que o hospital tem e o que ele tem de melhor... Colocamos nela, à disposição. Está aplicado na Brenda. Ela tem 10 medicação correndo 24 horas nela através de bombas. E a gente não tem mais nada a fazer. Esse é o nosso limite. Agora, basta ela querer e a fé de vocês. Falei, doutor... Duas coisas que a gente consegue. É ela querer, que ela quer, e a gente tem fé e ela vai sair disso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você falou isso pro médico? Falei isso pro médico. E aí, o médico falou assim, agora o que acontece? Vamos aguardar a medicação fazer efeito. No outro dia, no dia seguinte, após as visitas da família da Fabiana, da nossa família, eu cheguei de manhã, falei, eu, a Fabiana, e falando, e doutor, como que tá a situação da Brenda? O médico, ele é fortinho, né? Igual o Rodrigo, assim. Bem parecido assim. Igual eu. O que ele fez? Ele sentou numa lixeira de plástico que tem no hospital para poder conversar com a gente. Nossa. Dentro do quarto e falou assim, eu tive uma surpresa com a Brenda. E eu posso dizer que foi uma surpresa boa. Eu nunca vi acontecer o que aconteceu com a Brenda, da noite pro dia melhorar significativamente. Meu Deus do céu. Quer dizer, Roberto, que depois que você liberou aquela palavra, quando o médico falou para você, agora precisa ela querer e a fé de vocês estar ativada. Quando você liberou essa palavra dizendo, olha, ela quer e a nossa fé está aqui acesa para que isso aconteça. Parece que abriu uma porta no céu e começou a mudar tudo na vida dela. Eu digo até que isso foi um start, porque o que ajudou muito foi a palavra liberada e a oração de muitos, inclusive da igreja aqui, verdade, que orou pela Brenda, e outras pessoas que oraram pela Brenda, e pastores que passaram a madrugada orando pela Brenda, e pedindo para que Deus abençoasse as mãos daqueles médicos, aquela medicação, para que ela voltasse. Só que teve uma questão ainda, que o doutor falou assim, a gente falou assim, então ela tá bem, né, doutor? Aí o doutor falou assim, não, ela tá numa situação gravíssima, ela só melhorou. Eu só posso dizer o que vai acontecer com a Brenda depois que eu fizer um exame muito importante, que é a tomografia, porque uma parada de 29 minutos... Vai deixar sequela. Vai deixar sequela. Nossa. Eu preciso saber qual o grau dessa lesão para poder dizer como será a vida dela daqui para frente. Porque ninguém sabia como ela estava entubada, né? Exatamente. Com 29 minutos de parada cardíaca. O médico tinha certeza que se ela vivesse, ia ser com sequelas irreversíveis. Por então, experiência e por estudos científicos, se ela sobrevivesse, passasse pelaquela fase, sequelas gravíssimas. Meu Deus, irreversíveis. Irreversíveis. Danos no cérebro, quanto no corpo também. Ele coordena o corpo inteiro. Então, sim, assim, por mais que fisioterapia fosse feita, tem um progresso mais mínimo perto das lesões causadas. E aí, quando ela acordou... E aí a gente ficou muito tempo assim esperando esses exames, mas só poderiam ser feitos assim que ela desmamasse dos medicamentos, que ela estava sendo medicada 24 horas com 10 bombas. Os remédios, eles entravam pelo pescoço dela. Pelo pescoço?
Ah, ficou até a marca aqui. Nossa, olha. Essas cicatrizes aí são como que chama? Catéter, né? Catéter. É do catéter isso daí? Nossa, Ela teve Dreno, dois né? drenos. 2 drenos aqui também? Meu 2 drenos, Deus. o catéter. E foi indo. E foi indo assim. E uma sonda também. Quando ela acordou. Aí, quando ela acordou, que foi soltando os remédios, a medicação, ela despertou tão forte que ela chegou a tirar o tubo. Estubou. Nossa. Oi? Foi na hora que ele foi almoçar. Aí ela levantou e arrancou o tubo. Tirou o tubo? Tirou o tubo. Você tirou o tubo, é? Coisa. Rapaz. E aí surpreendeu todo mundo ali. Isso, aí quando eu voltei do almoço, a sala cheia de médicos de novo, aí vem aquele aperto de novo, porque quando a sala... O que aconteceu agora, né? Aquela preocupação. Espera lá fora, pediu para esperar lá fora de novo, a gente vai fazer um procedimento, e toda vez que acontecia isso, eu falei, meu Deus. E aí, quando eu voltei para a sala que eles me chamaram, eu falei assim, ó, ela estubou espontaneamente, não agravou, mas não melhorou. Ela não agravou a situação dela pelo fato de já ser grave. Vamos começar agora do dia 0. Hoje é o dia 0. Vou começar a tirar o medicamento de novo e tal. Aí, como se tivesse nascido aquele dia. como se tivesse Dia 0. Dia 0. E não, nem nascido. Para eles, assim, o tratamento ainda, né? Porque para eles o nascer deles e depois que despertasse. E aí o que aconteceu? Foi melhorando, foi tirando medicação, e quando desceu para fazer a tomografia, o doutor falou assim, ó, o coração dela bate 30%, mas o exame mais importante que eu tenho para fazer é a tomografia, e a gente foi fazer essa tomografia. Fizemos, aí o doutor falou assim, eu vou esperar aqui na porta o resultado e vocês sobem com ela, que ela não pode ficar muito tempo longe do equipamento. Subimos. Quando chegou lá, o pessoal que cuida do coração já estava lá para medir de novo e tal. Aí a doutora estava com uma estagiária explicando para ela a situação dela. Essa paciente, assim, teve a parada, não sei o quê, coração 30%. E quando ela começou a fazer a medição, ela ficava assim, ué, não, tá errado isso aqui. Ué, não, e agora? Não, tá errado isso aqui. Vamos fazer de novo tal. Fez 2, 3 vezes a leitura. Largou os aparelhos, foi no manual lá, tal, não, tá alguma coisa errada aqui. Eu medi esse coração há poucos dias, estava 30%, agora está 100%. 100%. Meu Deus, Roberto. Que coisa linda, hein, cara? Linda, coisa de Deus. Ela, da mesma forma que ela entrou nesse estado rapidamente, ela foi saindo também rapidamente, como um milagre mesmo, um milagre de Deus. Aí o doutor subiu, quero mandar até um abraço, doutor Romero. Muito atencioso, um coração grande que nem ele, subiu com o exame, desolado, com o exame na mão, falou assim, não acredito, nunca na história da medicina uma criança com uma parada de 30 minutos sofre 0 grau de lesão no cérebro. Ele nunca viu isso. Meu Deus do céu, era para você estar aplaudindo Jesus, era para você ficar de pé e render toda a honra, toda a glória a Ele. Ele vai além da medicina. Era para você estar glorificando a Ele esta noite. Glorifica Jesus com toda a força. Jesus. Quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Diga glória a Deus, meus irmãos. Cara, você quer me dizer, você está nos dizendo aqui em público, irmãos, que essa menina teve quase 30 minutos, 29 minutos e alguns segundos de parada cardíaca, e ela não tem nenhuma sequela. Nenhuma, Brenda. Nenhuma. Você já está indo na escola? Normal. Melhor do que estava. Que coisa maravilhosa, cara. Que coisa, hein? Esse dia sim, o doutor falou assim, pode anotar na agenda que hoje ela nasceu de novo. Meu Deus do céu. Agora eu quero fazer uma pergunta para você.
Isso não é atributo. Escute só, você que talvez aí está vendo esse vídeo, está compartilhando esse vídeo, escute, isso aqui não é atributo de placa de igreja. Nós não podemos atribuir isso a uma igreja, a um ministério. Quem fez isso foi Jesus, irmãos. Assim mesmo, como o pai dela, a mãe dela falou, milhares de pessoas estavam orando por essa menina. Não era só nós que estávamos intercedendo por ela, tinha pessoas até de outras nações que colocaram-se à disposição, dobraram seus joelhos e oraram pela vida da Brenda. Brendinha, né, Brenda? E para a glória de Deus, olha, hoje ela está testemunhando aqui na nossa igreja. E pode ter certeza que um dia ela vai bater aí na tua igreja também, para contar o milagre que Jesus fez na vida dela. Porque essa menina estava morta e Jesus ressuscitou ela. E eu digo para você que Ele ainda vive e Ele opera milagres. Aplaude o Senhor. Coisa linda, cara. Coisa linda. Coisa linda. A gente se apegou no capítulo onde Jesus Cristo foi chamado para curar uma menina que tinha 12 anos também, e passou por uma situação grave na vida dela, assim como a Brendinha passou, e Jesus pegou na mão dela. Olha lá, tem uma mensagem ali, deixa eu ver. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é menina, te digo, levanta-te. Foi quando Jesus foi na casa de Jairo. Exatamente. Né? Que coisa linda, meu irmão. Que para muitos aquela menina estava morta ali, mas Jesus falou assim: não. Não, ela só dorme. Ela apenas dorme. Levanta. E você pegou isso para vocês, pegou essa palavra. E hoje ela está aí, viva, para glorificar o nome de Jesus. Eu quero que você aplaude mais uma vez. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Que Deus abençoe vocês, viu? Brenda, dá um abraço aqui no pastor. Deus te abençoe cada dia mais. Fabiana, Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero fazer um pedido para vocês. Onde vocês forem, em qualquer lugar que vocês estiverem, se derem oportunidade para vocês, contem esse testemunho. Contem. Em qualquer igreja que vocês estiverem, em praça pública, no meio da família de vocês. Porque o nome do Senhor precisa ser exaltado. Glória a Deus. Aplaude mais uma vez o Senhor. Parabéns, viu? Parabéns, tá? Grande vitória, viu? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Vai lá. Ó, depois nós vamos mandar as fotos aqui para vocês do testemunho. Oi? Ah, tem um áudio do médico. Coloca aí o áudio do médico. Não sei se vai não, hein? Não sei se vai não, hein? É, mas não vai não. Não, mas não vai não, porque não tá, o áudio aqui não tá engatado aqui. Só se colocar agora. Pluga aí para eles escutarem. Pluga aí. Coloca seu celular aí, varão. Coloca o vídeo. Coloca o vídeo lá e segura. Vamos ouvir então o que o médico falou. Espera aí. Solta junto, olha para ele, Lucas. Glauber. Lucas, olha para o Glauber. Solta junto com ele. Solta junto com ele. Mas essa não me like. Não tem nem easy sobre isso. Nós nunca tínhamos uma criança para 30 minutos. O que estava não é. A tomografia dela veio sem lesão nenhuma na cabeça dela, nenhuma preocupação. E ela está comunicando, ela fala, nossa, eu achei, sinceramente, que se ela sobrevivesse, ela ia ficar muito melhor, pai. Então, a gente, não é para a gente esperar o pior e tudo mais, é para a gente ter exemplos aqui, crianças que para mim podemos ter e ficar com epilepsia, problema. Que bênção, hein, cara? Que bênção mesmo, hein? Que vocês glorifiquem o nome do Senhor onde vocês estiverem. É para isso que Ele chamou vocês. Deus faz milagres para isso, para que o nome dEle seja glorificado. Amém, gente? Pode se sentar, fica à vontade, em nome de Jesus. É bom a gente ouvir isso, né?
É bom a gente ouvir tudo isso, edifica a nossa fé, meus irmãos. Edifica a nossa fé. Mostra que Jesus ele está ativo. Em todas as circunstâncias ele está ativo. Ele não está alheio àquilo que está acontecendo. Pensa bem, uma pessoa, irmão, fica quase 30 minutos, em parada cardíaca e sem, irmão, sem nenhuma sequela. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Só Deus. Amém? Amém? Quem concorda com o pastor? Só Deus, irmãos. Só Deus. E é como eu disse, isso não é atributo de homens, isso é atributo de Deus. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Glória a Deus. Que Deus nos deu o privilégio de poder ouvir esse testemunho aqui. Eu tenho certeza que Deus vai empurrar vocês para muitos lugares, para que muitas pessoas ouçam isso. Amém? Quero deixar uma palavra aqui com vocês essa noite. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 32, versículo 9. Aleluia. Santo, tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Levante a sua mão para o céu e declare que Ele é santo. Santo, Sim, sim, tu és santo. tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir, aquele que é e que há de vir. Declare que Ele é santo, Ele é. Santo, Tu és santo. tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, Aquele que é. aquele que era e que há de vir, aquele que era e que há de vir. Pai, no nome de Jesus, fala conosco essa noite. Eu quero que você abra a sua boca e pede para Jesus falar com você. Ele fala através dos testemunhos. Ele fala através dos louvores. Mas é a palavra dele, meus irmãos, que nos molda, que nos deixa do jeito que Ele quer. Tu pede para Ele: Senhor, fala comigo essa noite, endireita as minhas veredas. Fala para Ele: Senhor, ministra no meu coração essa noite. Fala o que o Senhor tiver para falar comigo. Em nome de Jesus, diga amém e diga glória a Deus. Amém? Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. Nós vamos colocar a mensagem aqui também, ó. Se por acaso você tiver sem a Bíblia, acompanhe aqui. Essa versão aqui da Bíblia, King James, ela é a mais perto do original possível, irmãos. É uma das traduções mais perfeitas que existe. Eu quero que você acompanhe aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim o texto lá no versículo 9. Vós, mulheres,
tão sossegadas. Ponde-vos de pé e ouve a minha voz. Filhas cheias de arrogância, dai ouvidos às minhas palavras. Hoje Jesus quer falar com as mulheres, hein? Você vê que a notícia aí não é muito boa, né? Quer ver lá, ó? Vós mulheres tão sossegadas, ponde-vos de pé e ouve a minha voz. Filhas cheias de arrogância, dai ouvidos às minhas palavras. Ainda bem que não é eu que estou dizendo, né? E diz assim no verso 10, ó. Daqui a pouco, mais de um ano, vós que se sentis orgulhosas e seguras de vós mesmas, ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará, e a colheita de frutas não produzirá. Isaías continua dando recomendações a essas mulheres. Estremecei, pois, ó mulheres, desacauteladas e sossegadas. Tremei, vós que estáis tão cheias de soberba. Despojai-vos e despiai-vos. Cingi os vossos lombos com roupas de lamento, roupas de pano de saco. Batei no peito por causa dos campos destruídos, pelas videiras carregadas de frutos, e pela terra do meu povo, terra agora infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, pranteai por todas as casas, outrora cheias de júbilo, e por esta cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre das sentinelas se tornarão couvis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos. Glauber, coloca no versículo 19, e a gente se encerra aqui. Embora a floresta seja arrasada pelo granizo, quando a saraiva vier, e a cidade seja, segura aí, nivelada a pó. Eu quero que você olhe aqui para mim. Leia esse versículo aqui comigo, que está aqui na televisão. Aí do fundo dá para ver? Dá para ver? Você consegue ler comigo? 1, 2, 3, vamos lá? 1, 2, 3. Embora a floresta seja arrasada pelo granizo, quando a saraiva vier, e a cidade seja nivelada ao pó. Aplaude o Senhor por essa palavra, irmãos. É doideira, né? É porque você falar assim, aplaude o Senhor por essa palavra. Uma palavra dura, né, Roberto? Dura. Deus está falando duro com as mulheres. Olha para alguma mulher que está aí perto de você e fala, Deus está falando duro com você, hein, minha senhora? A chapa tá quente pro seu lado hoje, hein? Fala, Milton. Chapa quente pro lado das mulheres, irmão. Mulheres sossegadas demais. Ele continua aqui dando algumas recomendações. Fala de mulheres arrogantes. Você não é arrogante não, né? Não é não? É ou não é? É. Quando esse silêncio aí é porque é. Mulheres, filhas cheias de arrogância. Meu Deus. Mulheres desacauteladas e sossegadas. Ó, lá no 11, Glauber. Então, vós que estáis tão cheias de soberba. Meu Deus. Ainda bem que eu sou homem, viu? Mas, irmãos, vem cá. Vamos entender tudo isso aqui. Vamos meditar na palavra. Deus quer falar com a gente e a gente vai se surpreender aqui. Irmãos, olha aqui, presta atenção. Essas palavras são fortes. E ao longo dos anos, Deus vinha avisando, através do profeta Isaías, o que ele estava para fazer. Deus não vai fazer nada sem antes avisar, irmão. Ele vem dando avisos, ele vem dando avisos.
E ele foi avisando através do profeta Isaías o que ele tinha para fazer. E o capítulo, no capítulo 32, o profeta Isaías traz o recado de Deus. Ele chama as mulheres, chama as mulheres de Jerusalém, que estavam despreocupadas. Ele chama essas mulheres para clamarem. Um clamor. Deus estava chamando aquelas mulheres que viviam numa zona de conforto, irmãos, para clamarem pela nação. E Deus, eu estava explicando isso de manhã, e a gente acaba chegando a uma conclusão que é realidade, fato mesmo. Deus é especialista em nos tirar de zonas de conforto para que nós venhamos clamar. Você não vê até a própria família, o pai contando aqui, a mãe contando a respeito do que aconteceu. Às vezes, sabe o que acontece, irmãos? A gente passa por momentos bons na nossa vida. Vai dizer que você nunca passou por um momento bom na sua vida. Quem já passou por um momento bom? Já passou, já. Até a dona Amélia já levantou, a dona Amélia já passou. Está passando agora de novo, né, dona Amélia? Deus é contigo. Aí, tá vendo? Então, a gente passa por momentos bons na nossa vida. Passa. Esses momentos bons, eles costumam também ser preocupantes para Deus. Para nós não. Quem quer viver um momento bom aqui sempre, sempre, sempre? Não. Mas só que é o seguinte, os momentos bons, eles também trazem algumas consequências. Porque quando a coisa fica muito boa, você para de orar com aquela intensidade. Você entendeu? Você não vai orar por fome, por necessidade, se o seu armário, a sua geladeira está lotada. Não é verdade, dona Lourdes? Você não vai orar por saúde, se a sua saúde está boa. Se você está em perfeito estado de saúde, você não vai orar por saúde. Mas na maioria das vezes, sabe o que acontece? Deus não quer que você ore por você. Deus quer que você interceda por alguém. E quando você está intercedendo por alguém, você já não está mais se lembrando de você. Já não interessa mais o seu estado como está. Você pode estar bem, mas você vai estar orando por alguém que não está bem. Quem está entendendo isso? Então Deus está chamando aquelas mulheres, tirando elas de uma zona de conforto para que elas viessem clamar. Clamar por quê, pastor? Por uma nação, por um povo, irmão, que estava prestes a ser completamente destruído. E ele diz aqui, ele fala claramente, estremecei, pois, ó mulheres descauteladas e sossegadas. Tremei, vós que estáis cheias de soberba, e despojai, despivos, e cingi-vos os vossos lombos com roupas de lamento, batei no peito por causa dos campos, e pela terra do meu povo, terra que agora está infestada de espinhos. Então, o Senhor chamava essas mulheres para um clamor muito forte. E essa cultura do versículo 12, né? Está lá no 12, Glauber? Isso, batei no peito, como Isaías pede, para aquelas mulheres baterem no peito. Isso, irmão, faz parte de uma cultura judaica, onde mulheres, elas clamavam em alto clamor, batendo no peito e chamando a atenção de Deus. E geralmente isso acontecia em momentos de calamidades mesmo, calamidades total. Essas mulheres batiam no peito e clamavam em funerais, em horas de grande pranto, de grandes destruições. E era uma cultura para as mulheres. Quando os homens batiam no peito, faziam as suas orações, batendo no peito, era em momentos assim específicos, na morte de um parente, na morte de um grande amigo. Mas as mulheres, quando estavam clamando por uma coisa, por algo muito pesado, elas tinham esses costumes de bater no peito, simbolizando uma grande destruição e uma grande perda. Então Isaías chama essas mulheres para isso, para um clamor muito forte, porque estava sendo denunciado que o que ia acontecer era uma grande destruição. Grande, gigantesca, irmão. Gigantesca. Uma grande mudança iria acontecer. Então, Isaías fala para elas, olha, é necessário sair dessa zona de conforto. Sair dessa zona de conforto e partir, irmãos, partir para um clamor. E quando Deus nos tira da zona de conforto, irmão, Ele nos tira da zona de conforto. Como Deus pode nos tirar da zona de conforto? Como que Deus pode tirar uma pessoa da zona de conforto?
é quando ele faz aquele mal chegar naquela pessoa também. Você quer ver você começar a orar? É quando o problema lhe chegar até você. Porque na maioria das vezes a gente não clama, sabe por quê? Porque aquilo não nos atingiu ainda. O negócio não chegou até nós. Mas deixa chegar para você ver. Deixa aquilo que está acontecendo com seu vizinho começar a acontecer com você. Aí você parte para o clamor também. Então, na maioria das vezes, Deus nos tira da zona de conforto assim, fazendo com que algumas coisas cheguem até nós, para que a gente vá até Ele. Posso ouvir o glória a Deus? Não fica com medo de mim, não. É a verdade. Às vezes Deus permite isso acontecer, para que a gente saia desse conforto, para que a gente saia desse estado de conformismo, de bem-estar. E agora escute isso daqui, dentro desse texto que a gente acabou de ler, tem 3 revelações profundas aqui. E eu quero entregar para você essas 3 revelações que existem dentro dessa palavra que nós acabamos de ler. Tem 3 palavras-chave aqui, 3 situações que vão revelar coisas profundas para nós nessa noite. Eu quero entregar isso para você. Você quer receber? Glória a Deus. Então pega isso daqui, ó. A primeira revelação. Quem são essas mulheres? Pergunta para alguém que está do teu lado. Fala assim, você sabe quem são essas mulheres? Isso. Vamos lá então. Essas mulheres, nós vamos conseguir entender quem são elas agora. Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Eu vou ligar alguns textos aqui que vão revelar claramente para nós quem são essas mulheres hoje. Quem são essas mulheres hoje? Apocalipse 19, 6. Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e poderosos trovões que bradava, aleluia, porquanto o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Diga para alguém, fala assim, ele já reina. Não, diga, ele já reina. Isso, continue, Glauber. Olha lá, ele diz assim, alegremo-nos, exultemos e demos glória a ele. Dá glória a Deus. Isso, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a sua o quê? Não, eu não ouvi sua o quê? Bem alto, sua o quê? Sua noiva já está preparada. Olha o 8, ó. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. O que significa isso, pastor? Significa que Deus não está falando só com as mulheres, não é especificadamente com as mulheres, somos nós. Cadê as noivas de Cristo aqui? Não, cadê as noivas de Cristo? Cadê os homens? Você é a noiva de Cristo, meu amigão. Você é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, a noiva de Cristo aqui, ó. A noiva de Cristo. A noiva de Cristo aqui. É você. Nós somos a noiva de Cristo. É nós. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento, ele vai nos trazer para o Novo Testamento. É uma sombra somente. Hoje nós representamos a noiva de Cristo. Nós estamos aqui, irmão, prestes a um casamento com o Cordeiro. A Bíblia fala que ele já foi preparar morada para mim e para você, e voltará para nos buscar para essa bodas, a bodas do Cordeiro. É Jesus, a tua igreja te espera, as tuas noivas te aguardam, Jesus. Então escute isso daqui, meus irmãos. Hoje esse recado não é simplesmente para as mulheres, é para todos, é para mim e é para você. Então o Senhor está nos chamando, homens e mulheres, as noivas de Cristo, para um clamor. O Senhor nos chama para clamar. Escute isso, irmãos. Na maioria das vezes, Deus nos mostra situações de destruição. E quando nós vemos essas situações de destruição, não nos importamos com nada.
Quantas vezes Deus já colocou pessoas na sua vida, na sua frente, no seu caminho, que estão passando por problemas, por dificuldade. Aí você fala assim, mas eu não posso fazer nada. Mas o mínimo você podia fazer, que era clamar, que era orar, que era interceder por aquela pessoa. Mas nem isso fazemos. Eu ouvi uma frase de um homem esses dias dizendo assim: miserável. Miserável é aquele que não tem nada para servir alguém. Meu Deus do céu. Ele quer a nossa intercessão. Ele quer a nossa intercessão. E se for necessário, Ele traz a destruição para perto de nós, para que a gente venha interceder. Eu duvido que você não pode orar por alguém. Eu duvido que você não pode interceder por alguém. Isaías vinha avisando. Vinha avisando ao povo de Deus: tudo será destruído, tudo vai para o pó. Para o pó. E ele, antes de escrever esse capítulo 32, ele dá recados. Recados de como a cidade ia ficar. Ele vinha falando, vai ficar desse jeito, vai ficar desse jeito. Eu separei alguns versículos aqui, eu vou mostrar para você. Vai colocando, eu vou ler aqui, tá bom? Eu vou ler aqui, você vai pondo aí. Isaías 10, 18. Primeiro recado: o esplendor de suas florestas e pomares, tanto a alma, não se preocupa com a tradução, pode deixar. O esplendor de suas florestas e pomares, tanto a alma quanto o corpo, ele destruirá completamente, como uma doença que consome um homem. 19. As árvores remanescentes de suas florestas serão tão poucas que uma criança poderá contá-las. Terceira, Isaías 24, 10. A cidade do caos está destruída, todas as casas estão fechadas à entrada. Isaías 24, 12. A cidade está em ruínas, seu portão está reduzido a escombros. 25, 2. Na verdade, fizeste da cidade um monte de escombros, e a cidade fortificada em ruína. A fortaleza dos estranhos não é mais uma cidade, nunca será reconstruído. 26, 5. Porque humilhou os que habitam nas alturas. Ele derruba a cidade elevada. Ele a derruba no chão. Ele o lança ao pó. 27, 10. Porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada, como um deserto. Ali pastam bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Deu para entender? Então ele vinha avisando: a cidade vai ficar desse jeito. Vai acontecer isso. E as mulheres despreocupadas, achando que era conversa fiada aquilo, que não ia dar em nada. Mas quando a gente olha para isso, a gente vê também a história de Noé. Você lembra quando Noé estava construindo a arca? Noé demorou 100 anos para aprontar aquela arca. Mais de 100 anos foram levados para aprontar aquela arca, irmãos. Agora escute isso daqui: as pessoas viam ele construindo a arca, viam ele cortando madeira, viam ele construindo aquele barco gigantesco que as pessoas chamavam ele de maluco. Viviam despreocupadas, como se nada estivesse acontecendo. E parece que esse cenário, ele se implanta hoje aqui na nossa frente. As pessoas não querem saber de nada, elas não querem ter compromisso com o Senhor. Vivem como se nada fosse acontecer, como se o evangelho fosse um conto de fadas. Isaías vinha denunciando: a cidade será destruída, será reduzida ao pó. E por estar, irmãos, Jerusalém, por estar num patamar elevado,
achava que aquilo nunca, jamais fosse acontecer. Vamos lá no verso 19 de novo. Isaías 32, 19. O texto fala de duas situações. A primeira revelação é que nós, diga assim, nós somos essas mulheres que Deus está chamando para intercessão. Olha para alguém e diga: Deus está te chamando para intercessão. Exatamente. Primeira revelação, Deus nos chama para intercessão. Segunda revelação, está lá no verso 19. Ó. Olha o que acontece. A Bíblia fala que sobre a floresta e a cidade. Coloca lá o verso 19, Glauber. Olha lá. Diz assim, ó: embora a floresta seja arrasada pelo granizo, quando a saraiva vier, e a cidade será nivelada ao pó. Então fala de uma floresta e fala de uma cidade. Então agora, a segunda revelação, a floresta, está no simbolismo da profecia para os governantes e príncipes de qualquer reino, mas em específico a Síria. Coloca ali Isaías capítulo 10, versículo 34, Glauber. Põe lá para nós. Diz assim, ó: com o seu machado, com o seu quê? Ele porá abaixo todas as árvores dessa floresta. O Líbano cairá sobre a mão do poderoso. Quando ele fala o Líbano, ele está falando do cedro do Líbano. Florestas de cedro de Líbano viriam abaixo, seriam destruídos. É a representação do exército sírio. O exército da Síria, que era uma potência militar, que dominava toda aquela região, que dominava tudo naquele local. Então o Senhor estava falando: essa floresta, esse exército virá a ser uma ruínas, como um machado. O machado, eu colocarei tudo abaixo. Tudo. E agora, a cidade ela se trata de Jerusalém. Até porque o contexto que nós vamos ler mais para frente vai deixar bem claro que essa cidade é Jerusalém. E quando a Bíblia fala de Jerusalém, não se trata de destruição dos ímpios, de pessoas que não conhecem a Deus. Se trata, irmão, de pessoas que conhecem ao Senhor, pessoas que têm uma vida de tempo já com Deus, que caminham lado a lado com o Senhor, que estão dentro da igreja, que se dizem serem crentes, que estão fazendo a obra, que estão no caminho do Senhor. Essa cidade é Jerusalém. E o Senhor fala assim, ó: virá um grande tempo de julgamento. Julgamento agudo, severo, tanto para os ímpios que representam a Síria, quanto para o povo de Deus, irmãos, que representa Jerusalém. Então, um tempo de julgamento agudo para os ímpios e para o povo de Deus. A Bíblia fala lá no 19, uma grande saraiva de granizo, uma grande, 32, 19, uma grande saraiva de granizo virá e destruirá tanto a floresta quanto a cidade. A floresta será arrasada e a cidade será nivelada ao pó. Você sabe o que significa isso, irmão? Tudo vindo abaixo. Não sobra nada, Simone. Uma cidade sendo nivelada ao pó, ao chão, irmãos. Poeira, só sobrou poeira. Uma cidade sendo devastada. E qual que é a arma que Isaías está dizendo e falando que será usada? O granizo. Uma grande saraiva de granizo. Granizo, quem já ouviu falar de chuva de granizo? Nunca ouviu falar de chuva de granizo? O que é chuva de granizo? Oi?
chuva de gelo. Cai aquelas pedaços de gelo, não é verdade? É. Ele diz aqui, ó, uma grande saraiva de granizo, saraiva de granizo. E o resultado disso, floresta destruída e cidade no chão. Granizo, símbolo natural, uma tempestade natural. Isaías capítulo 30, versículo 30. Coloca lá, Glauber, para nós. Isso. Olha o que diz aqui, ó. E Deus fará com que os homens ouçam a sua voz majestosa, e os levará a ver o seu braço forte, descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, e ainda com tempestades, raios, enchentes, e o que? Terríveis chuvas de... O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e os levará a ver seu braço forte, descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, e ainda com tempestades, raios, enchentes, e terríveis chuvas de granizo. Sabe qual que é o resultado disso? Destruição. Isaías diz que Jerusalém será reduzida a um estado. Isaías diz: Jerusalém será reduzida a um estado de destruição total. Pó. Seu orgulho, ele fala de orgulho, será humilhado até o chão. Quando você olha para o texto que a gente estava lendo, Isaías fala das mulheres, fala da cidade. Ele fala da soberba das mulheres no versículo 11. Ele fala no versículo 10 do orgulho. E o orgulho, irmão, e a soberba, elas são doenças que precisam ser exterminadas da vida de um ser humano. Exterminadas. Pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, eles precisam de um conserto rápido. O Senhor fala de um julgamento, o Senhor fala de uma destruição. Isaías diz que Jerusalém será destruída, reduzida a um estado de devastação, por causa do orgulho e por causa da soberba. Isaías capítulo 3, versículo 16. 3,16 diz assim, ó: e diz ainda mais o Senhor, falando das mulheres, de nós, de mim e de você: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales, as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atávios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta, corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Meu Deus, os teus homens cairão à espada, os teus valentes na guerra, as suas portas chorarão. Irmão, devastação total.
Você quer ver uma mulher, eu até falei isso hoje de manhã. Você quer ver uma mulher ficar chocada, irmão, ficar triste. É ser tocado a beleza dela. Porque, irmão, ninguém é feio. Eu não sou feio. Você está dando risada de mim, não? Não diga. Não me joga para baixo, meu. Ninguém é feio, irmão. Não, só está um pouco desajeitado, né, pastor Lucas? Não é verdade? Pentear lá o cabelo, corta o cabelo, já dá uma melhorada. O pastor falou para mim, você precisa cortar o cabelo, você está parecendo eu não sei nem o que falar para você. Vai cortar esse cabelo. Mas, irmão, você falar de uma mulher, você... Cara, isso aqui está tocando. Está tocando no orgulho, está tocando na vaidade. Você vê que fala de joias, fala de roupas, fala de ornamentos, fala de cabelo. Está tocando na vaidade, está falando assim, ó, toda a vaidade vai cair por terra. Todo motivo que você tem para se arrumar não haverá mais. Só haverá choro às suas portas. Meu Deus. Você não vai ter mais motivo para escolher uma roupa, para colocar uma joia, para se preparar. Você não vai ter mais motivo. A única coisa que vai sobrar para você vai ser choro. Choro às suas portas. Uma cidade destruída. O inimigo arrasado, mas a cidade destruída. Segunda revelação é essa. Jerusalém é a cidade. E quando olhamos para isso, vemos nós também. Vemos nós. Não podemos tratar como coisas. Está se falando de nós. Reduzidos ao pó. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Tempo de conserto. Tempo de conserto. Terceira revelação, e eu encerro aqui. Continue no 19, 32 e 19. Ainda que haja saraiva. Isso. Coloca lá. Embora a floresta seja arrasada pelo granizo, quando a saraiva vier, e a cidade seja nivelada ao pó. A Bíblia está citando aqui uma grande tempestade de granizo, grande, que viria e acabaria com tudo. Só que entenda isso daqui, ó, presta atenção. Essa palavra granizo, ela é a tradução de outra palavra para o português. Presta atenção no que o pastor está falando para você. Isso aqui depende. Você precisa entender isso aqui para essa mensagem ela entrar dentro de você essa noite. Essa palavra granizo, ela é a tradução de outra palavra para o português. Porque esse texto ele foi escrito em hebraico, e foi traduzido para o português. Então no hebraico não existe a palavra granizo. Essa palavra ela está traduzida para o português. Então escute isso daqui. Lá no hebraico, essa palavra granizo ela se refere a barade. Qual é o nome da palavra? Barade. Diga comigo, barade. Mais uma vez, barade. Então a palavra correta, ela é barade. Aí você diz assim, pastor, mas o que isso tem a ver? O que muda na minha vida isso? Vai mudar tudo, porque se estivéssemos lendo num vocabulário hebraico, sem nenhuma tradução, os nossos olhos iam estar postos nesse texto, ia ter uma palavra lá escrito, barade. Qual é o nome da palavra? Qual é o nome da palavra? Barade. E o que significa essa palavra barade? Qual é o significado da palavra barade? O significado da palavra barade
é pedra. Pedra. Então isso também não vai mudar muito. Porque na maioria das vezes, eu nunca chamei a chuva de gelo, chuva de granizo, Regina. Meu pai já falava lá, hoje vai chover pedra. Vai chover pedra. E eu ficava esperando as pedras cair. Aí começava a cair pedras de gelo. Vai chover pedra. Pega lá a panelinha para pegar as pedras. E enchia a panelinha de pedras de gelo. Então a palavra barade, ela significa pedra. Mas isso não vai mudar muito, porque nós conhecemos a chuva de granizo como chuva de pedra, certo? Correto? Glória a Deus. Só que nós vamos ouvir falar do barade no Novo Testamento. O Novo Testamento vai falar do barade, vai falar da pedra, e vai nos ligar esse texto aqui, ó. Guarda isso daqui, ó. A cidade seja nivelada ao pó. Leia comigo. A cidade seja nivelada ao pó. De novo, mais uma vez. A cidade seja nivelada ao pó. Quando vier a chuva de granizo. Agora você vai ver. Pega isso daqui, ó. Nós estamos no Antigo Testamento, eu vou te jogar lá para o Novo. Mateus, capítulo 21, versículo 43. Mateus 21, 43. Coloca lá para nós. Isso, põe lá. Fica vendo só. Olha só. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado. O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produzirá os respectivos frutos. Então Jesus está falando assim, ó, o reino de Deus vai ser tirado de vocês. De quem? Judeus. O reino de Deus vai ser tirado de vocês. E vai ser dado para quem? Para um povo. Cadê esse povo? Não, cadê esse povo? Não é possível que esse povo não está aqui nessa igreja, irmãos. O reino será tirado de vocês. E será entregue a um povo que lhe produzirá os respectivos frutos. Então entenda isso daqui. Jesus tirou de um e deu para o outro. Para quê? Porque esse outro ia produzir o quê, gente? Frutos. Então não cabe, irmão, não cabe para Jesus um crente que fala que é cristão, que diz que é cristão, mas não produz. Aí pegou. Olha para alguém e diga assim: você é uma árvore frutífera? Ou você só tem folhas? Porque se você só tiver folhas, Jesus vai mandar você secar. Mas cadê a pedra, pastor? 44. Lembra do pó? Lembra do pó? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem a pedra cair, ficará reduzido ao quê? Ao pó. Aplaude o Senhor por essa palavra. Aplaude o Senhor por essa palavra. Então escuta isso daqui. Eu não sei se você já conseguiu captar a mensagem aí, mas olha o que o texto está querendo nos dizer. Olha o que tudo isso está querendo nos falar. Que o que estava caindo, o que cairia sobre Jerusalém, o que veio sobre Jerusalém e arrasou tudo, não foi uma tempestade de granizo, irmãos. Não foi uma tempestade de granizo, não foi. Irmãos, o que desceu do céu sobre Jerusalém não foi uma chuva de pedras. Isaías falava dele, irmãos. Isaías estava falando do próprio, o Cristo, o Messias, a própria rocha.
É Ele, irmãos. É eles, a rocha. A rocha. E onde, escute isso, onde essa rocha cai, nenhuma casa construída sobre a areia permanece de pé. É a rocha, irmãos. Então não se tratava de uma chuva de granizo, mas se tratava de uma rocha que desceria do céu, estabeleceria o seu reino em Jerusalém. E tudo aquilo que havia sido criado pelo homem seria destruído naquele momento, porque outro reino seria estabelecido. Não seria mais um reino de homens, não seria mais um governo de uma lei, mas sim um governo do Espírito, regido por frutos do Espírito. É isso, irmãos. A própria rocha. Onde essa rocha vem, onde essa rocha entra, a mudança. Lembra de Jesus dentro da casa de Zaqueu? Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, a rocha entra dentro da casa de Zaqueu. Jesus, como uma rocha, não diz nada naquela noite. Ele para diante de Zaqueu com aqueles olhos de bola de fogo. Ele olha para Zaqueu, Zaqueu olha para ele, e Zaqueu diz assim: acabou, eu quero mudar de vida. A partir de hoje eu decido, se roubei alguém eu devolvo 4 vezes mais. Jesus está numa praça diante de uma mulher que havia acabado de ser pega em flagrante de adultério. Aquela mulher é levada diante de Jesus, e a ordem é: que faremos com ela? Vamos apedrejar ela, vamos matar ela. Jesus olha para aqueles homens e diz assim: é a rocha que vai falar com vocês. Essa pedra que está na mão de vocês para atirar nessa mulher, essa pedra, pedra física, essa pedra nada pode com a rocha. Então a rocha diz para vocês: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles homens soltam aquelas pedras físicas, voltam para suas casas. Jesus olha para aquela mulher e diz: vai em paz. Onde estão os seus acusadores? Vá e não peques mais. Não faça mais nada de errado. Escute, meus irmãos, onde essa rocha que é Jesus, ela cai, ela arrasa tudo. Ela arrasa com o pecado, ela arrasa com a imoralidade, ela arrasa com a soberba, ela arrasa com o orgulho, ela arrasa com a arrogância, ela arrasa com a ganância. Onde essa rocha ela chega, irmão, ela desfaz o reino das trevas, estabelece o reino dos céus. Por quê, pastor? Porque essa rocha tem nome. Levante a sua mão e declare comigo: essa rocha tem nome. Sabe qual é o nome dela? O nome dela é Yeshua, príncipe da paz. O nome dela é rocha eterna, Cordeiro de Deus, o Cordeiro vivo que desceu do céu. É o nome dessa rocha, meus irmãos. Onde ela chega não sobra nada, não fica nada, absolutamente nada. Nada mais. Agora eu quero que você entenda: um avivamento, uma mudança de pensamento, de coração, de caráter, só acontece quando o que não provém de Deus vai pro pó. Não adianta eu querer mudar. Não adianta, irmão, eu querer mudar, se eu não pego a chave, que eu falo que essa é a vida que eu tenho, e entrego ela nas mãos de Jesus. Eu preciso pegar a chave e entregar na mão dele, e falar: faça o que o Senhor quiser. Senta na cadeira de governo, e a partir de hoje comece a governar a minha vida. Um avivamento, mudança de pensamento, de coração e de caráter, só acontece quando toda a estrutura carnal, ela vai para o pó. E eu declaro aqui essa noite: toda a estrutura carnal que ainda resta em mim e em você, que ela seja reduzida ao pó essa noite. Posso ouvir um glória a Deus?
Aplaude o Senhor bem forte. Todas as estruturas carnais que estão em nós precisam ser destruídas. Precisa ser destruída. Elas não podem continuar. Não pode continuar em nós. Eu te dou um conselho essa noite, ó. Deixa a pedra, a rocha cair sobre você nesta noite. Ela precisa cair sobre você. Ela precisa cair sobre você e esmagar toda a natureza carnal, toda. Você deve olhar para cima, irmãos, e mirar bem onde ela vai cair, e entrar debaixo dela para ela te esmagar, ao ponto de não sobrar nada de você. Você quer que eu fale uma coisa para você, ó? Eu até usei esse exemplo de manhã. Quantas vezes, irmãos, eu e minha esposa que está aqui, ó, a gente ia nos cultos e a gente sentava nas primeiras fileiras. E eu sentava do lado dela assim, ó, e o pastor pregando e começava a falar essas coisas, eu cutucava ela assim, eu falava, tá vendo? Isso aqui é para você, ó. Assim, é para você, ó. E às vezes ela pegou a mania e começava também, olha aqui, é para você essa aqui também. E ficava o culto inteiro, irmão, jogo de corpo para cá e jogo de corpo para lá. Aí para não perder, eu ficava o culto inteiro, é para você, é para você, é para você, é para você. E nunca era para mim. Pegou, né? O evangelho é um espelho, irmão. O evangelho não é, você não lê a Bíblia para apontar a falha dos outros. Você lê a Bíblia para a Bíblia, a palavra denunciar como você está. Porque se eu quiser, eu fico pegando essas palavras e dizendo, isso aqui é tudo para o pastor Lucas, para o Glauber, para o Rodrigo. Olha lá. Para a senhora, dona Cleide. Viu aí? Você está vendo só? A gente precisa olhar para o evangelho, para ele nos denunciar e mostrar como nós estamos. Como nós estamos. Olha para essa rocha, irmão, e vê onde ela vai cair, entra debaixo dela. Você sabe por quê? Porque quem precisa mudar aqui essa noite é eu e você. A gente fica querendo mudar a vida dos outros. A esposa quer mudar a vida do marido, o marido quer mudar a vida do esposo. Ah, se você fosse assim, ah, se você fosse daquele jeito, ah, se você mudasse, ah, se você não sei o que, ah, se não sei o que lá. Mas olhe para você. Mude você. Pede para essa rocha cair em cima de você e esmagar você essa noite. Cai em cima de mim e me destrói. Mata essa natureza carnal. Destrói tudo que não provém do Senhor que está na minha vida. Esmaga tudo. Aí você fala assim, mas pastor, se essa rocha cair em mim, ela vai me destruir. Mas entenda que nem toda destruição é ruim. Às vezes você passa na frente de um lugar e observa. Tem uma construção lá antiga e estão destruindo tudo. Marretada para cá e marretada para lá. E máquina derrubando tudo, acabando com tudo, destruindo tudo. E você passa e fala, nossa, estão destruindo a construção lá. Estão destruindo aquele lugar. Eu já até morei ali. Que dó, que pena. Aí vai tudo abaixo, tudo nivelado ao pó. Daqui a pouco encosta as caçambas, começam a tirar os entulhos. E arranca os entulhos, porque ninguém constrói nada novo em cima de entulho. E vai arrancando tudo, vai tirando tudo. O terreno agora está limpo. Olha para alguém e diga, o terreno tem que estar limpo. Fala para essa pessoa, está limpo o terreno aí? Aí o que acontece? Depois que o terreno está limpo, está tudo limpo, aí começa um novo fundamento. O fundamento verdadeiro, o fundamento que é Cristo. Ele começa a dar fundamento naquela construção, e vai dando fundamento, e vai dando fundamento, e é ferro, e é concreto, e vai fundamento, e vai fundamento, e vai fundamento.
E daqui a pouco começa a subir uma nova construção. Eu não sei se você está entendendo isso. Eu não sei se você está entendendo isso, mas escute o que eu tenho para te dizer, irmãos. Nem toda destruição ela é para o mal. Tem coisas que Deus precisa destruir dentro de você para estabelecer o que é novo a partir de hoje. Deixa Ele fazer coisa nova, mas permita que Ele destrua o que é velho. Deixa Ele destruir o que não presta mais. Deixa Ele destruir o que não presta mais. Tem coisas que não presta mais. Não cabe mais dentro de você isso. Você tem que entrar debaixo dessa pedra e falar: me esmaga inteiro. Esmaga tudo. E quando a gente olha para esse texto aqui, capítulo 32, a gente consegue entender que não termina em destruição. Não termina em destruição. O do versículo 15 em diante, há uma promessa de restauração após a destruição. Coloca lá, Glauber, no versículo 15. Olha o que ele diz. Após a destruição, Isaías diz: tudo isso acontecerá até que sobre nós, levante a tua mão e receba, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, o deserto seja transformado em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Olha o 16: o direito habitará no deserto e a justiça viverá no campo fértil. O fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança eterna. O meu povo viverá em regiões pacíficas, em moradas seguras, em lugares tranquilos de paz e repouso. 20, coloca no 20. Isso, sereis felizes, repita comigo: sereis felizes, semeando junto de águas puras e generosas, deixando andar livres os bois e os jumentos. Sereis felizes. Diga comigo, olha para alguém e diga: você será feliz. Diga assim: semeando junto de águas puras e generosas. Aplaude o Senhor bem forte. Aleluia. Você recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra, diga amém. Há uma promessa de restauração após a destruição. E essa promessa de restauração, ela se inicia com o derramamento do Espírito. Derramamento do Espírito sobre todos, irmãos. Sobre todos. Sobre todos. No Antigo Testamento isso acontecia esporadicamente. Uma influência do Espírito Santo de Deus era derramada sobre alguns indivíduos que eram separados para profetas, reis, artífices, para aperfeiçoá-los em suas tarefas. Só que o que está sendo profetizado por Isaías era uma influência geral do Espírito de santidade. Uma influência do Espírito de santidade em uma nação, para produzir mudança de coração, de comportamento e de caráter. Isaías, o profeta messiânico, primeiro ele ensina que a conversão de uma nação é obra de Deus, realizada pelo Espírito Santo, que começa com quebrantamento de coração, arrependimento, orações de súplicas e intercessão. Então, escute o que eu vou te dizer, irmãos. Não existe um mover do Espírito sem um quebrantamento. Sem um quebrantamento não existe.
Não existe um derramamento do Espírito sem arrependimento. Não existe um derramamento, um avivamento sem súplicas. Sem súplicas, irmãos. E quando nós olhamos para o texto de Joel, capítulo 2, versículo 12, Joel está profetizando uma coisa em cima do que Isaías está falando. Porque uma coisa ela vai gerando para outras gerações. Joel chega e diz: ainda assim, agora mesmo. Joel capítulo 2, verso 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Versículo 28. E acontecerá depois da conversão, e acontecerá depois do quebrantamento de coração, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aplaude o Senhor bem forte. Oh Jesus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí a promessa se estende para os seus filhos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos sonharão, os jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Você percebe uma coisa? Deus precisou gerar uma destruição para construir algo novo. Às vezes isso vem acontecendo em muitos lugares onde as pessoas têm caminhado com Deus e falado assim: Senhor, muda tudo na minha vida, eu quero fazer a tua vontade. Quando você pede para Deus fazer a vontade dele na tua vida, se prepare, porque aquilo que você criou será destruído. Aquilo que você levantou será reduzido a pó. E às vezes dói na gente algumas coisas serem destruídas. Mas tudo que Deus destrói, Ele também reconstrói. Você vê, irmãos, esse texto aqui é maravilhoso. A gente olha para essa menina que estava aqui testemunhando com os pais. Os médicos olhando e falando: está tudo destruído, acabou. Todos os recursos foram empreendidos nessa garota, está tudo nela. Todos os aparelhos, todos os medicamentos, todos os estudos. Tudo que nós sabemos, tudo que nós podemos fazer foi colocado nessa menina. E você olha para uma criança dessa entubada, com mais de 29 minutos de parada cardíaca. Você olha e diz: acabou. Deus destruiu tudo. Quando você vê uma menina dessa, abraçado com o pai e com a mãe, chorando, porque já entendeu o que Jesus fez na vida dela. E talvez a gente às vezes precisa passar por alguns vales na nossa vida, para a gente entender o que é precioso de verdade. Na correria da vida a gente se preocupa com tanta coisa, com isso, com aquilo, e Deus às vezes faz a gente parar um pouco, para ver realmente o que tem valor. E você sabe o que tem valor? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que tem valor para você. Sabe como Deus trata o Espírito Santo? Como um tesouro. Um tesouro. Quando ele usa aquela parábola daquele homem que compra aquele campo, aquele homem que dá 2 enxadadas na terra e acha
um pouco daquele tesouro, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo, porque ele quer escavar aquelas terras. Ali é a representação do Espírito Santo, que é o teu tesouro. Ele é o teu tesouro. Sempre após uma destruição, vem algo novo de Deus. Quando acontece esse quebrantamento de coração, o Espírito Santo vem. O deserto se torna um campo frutífero. Meu Deus do céu. Um povo que estava amaldiçoado com a esterilidade de boas obras, falta delas, torna-se mais uma vez frutífero. Frutífero. Olhe para alguém e diga: os frutos vão começar a aparecer. Por favor, eu quero que você profetize na vida de alguém. Eu sei que você está chocado, mas diga para alguém, fale para alguém, fala: os frutos vão começar a aparecer em mim e em você. Meu Deus do céu. Vai vir frutos. Jesus não tirou o reino deles e colocou em mim e em você por colocar. Não. Vem frutos aí. Vem frutos. Ao ponto do campo frutífero ser contado como uma floresta. O campo frutífero ser contado como uma floresta. Obra do Espírito. Obra do Espírito. Não tenha medo de deixar essa rocha te nivelar ao pó. Porque quando não sobrar mais nada da natureza carnal que está em você, e o Espírito Santo de Deus viverá dentro de você, aí você vai poder dizer isto. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Já não é mais você que vai viver, mas é Ele que vai viver dentro de você. As suas atitudes já não serão mais, elas já não proverão mais da natureza carnal dessa pessoa, mas as suas ações, elas proverão do Cristo que vive dentro de você. O Cristo que vive em você. Amém, meus irmãos? Eu quero que você fique de pé, eu quero orar com você. Cara, essa mensagem mexeu muito comigo. E eu tenho aprendido uma coisa boa, irmãos. Culto bom é quando você sai assim, querendo melhorar. Você quer ver a descrição de um culto ruim? Você quer ver a descrição de um culto ruim? É você estar vivendo uma vida errada e nós sabemos quando não estamos bem, não é verdade? Sabemos ou não sabemos? Não precisa ninguém falar não precisa ninguém chegar no Glauber, no Lucas, no Rodrigo e falar: ó, você está fazendo isso. Não, a gente sabe. Descrição de culto ruim é quando você está fazendo tudo errado e você vem num culto e sai feliz, irmão. Não, eu fui lá. E aí? Não, Deus é comigo. Mas como Deus é com você? Desse jeito aí, Deus é com você? Não tem como. Não tem como. Bom é quando você tem consciência de quem você é. E você sai desse jeito aí: meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso pedir para essa rocha que é Jesus cair sobre mim.
Eu estou pregando a mesma palavra que eu preguei de manhã e eu consigo, irmão, ser tocado por ela de novo. E eu falo para você, se eu estiver sentado aí, alguém pregando essa palavra, eu acho que eu morro. Eu peço para essa laje cair em mim. Sabe qual é a conclusão que eu tiro disso aqui? Se essa mensagem tocou o teu coração, se essa mensagem tocou o teu coração essa noite, eu quero orar por você, irmão. Quero orar por você, quero orar junto com você. Não é fácil ver tudo sendo destruído, mas é lindo ver uma reconstrução. E eu não vim aqui somente para falar de destruição. Eu vim para falar de reconstrução. Eu vim para falar de reconstrução. O Espírito Santo pode ser derramado sobre você hoje. Hoje. É o que Deus quer fazer. Isaías 44, 3. Porque derramarei, recebe isso daqui no teu coração, ó. Porque derramarei água sobre o sedento. Está com sede? Ele vai derramar água sobre você. Vai saciar a sua sede. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua semente. Sabe o que é isso? Tua semente? Aqui, ó. Tua semente, ó. Simone. Oh. Derramarei água sobre o sedento. Tem alguém com sede aqui nesta noite? Tem alguém com sede de Jesus aqui essa noite? Derramarei água sobre o sedento. Pastor, eu cheguei aqui como uma terra seca. Então pega isso, um rio vai fluir sobre você. Aleluia. Derramarei o meu espírito sobre os teus filhos e a minha bênção sobre a tua descendência. Posso ouvir um glória a Deus? Aplaude o Senhor por essa palavra, meus irmãos. É tempo de restauração dentro da tua casa. É tempo de restauração dentro da tua casa. Pega isso, Sandra. Tem uma restauração acontecendo. Fala isso pro Júnior, pro teu filho. Tem restauração acontecendo. Dona Amélia, é tempo de um rio correr sobre uma terra seca. É tempo de água sobre aqueles que estão com sede. A tua semente, eu vou derramar o meu espírito sobre a tua semente, a minha bênção sobre a tua descendência. Talvez Deus precisa derrubar algumas coisas em você, para que as próximas gerações que virão, ou que já estão aí, elas recebam as promessas que você também viverá. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu sinto um quebrantamento de coração aqui esta noite. Pessoas com o coração aquebrantado, Senhor, dizendo: Pai, eu preciso que essa rocha esmague toda a natureza carnal que insiste em viver dentro de mim, que me leva para o pecado, que me leva para a destruição. Essa natureza carnal que me leva para longe de ti, Pai. Peça isso para Ele essa noite. Fala: Jesus, eu não quero mais viver desse jeito, Jesus. Despreocupada, como se nada tivesse acontecendo ao meu redor, como se o mundo fosse um mar de rosas, como se tudo isso fosse passar de uma hora para outra. Ah, Senhor, vem sobre nós essa noite, e sobre aqueles que já estão com o coração aquebrantado, arrependidos, que se permitiram ser nivelados ao pó, Senhor. Derrama o teu espírito essa noite e começa a restaurar.
Comece a restaurar, comece a restaurar. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Joga sua mão lá em cima e louve ao Senhor, vai! Por onde o rio tudo vai transformar, nos leva, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Oh, 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 oh. Quero beber do teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Oh, oh, oh. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor. Diga que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, deixa ele passar, tudo vai transformar, nos leva, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está solta sua voz. neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, Lava o meu interior. Diga pra ele essa noite. quero fluir Em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Que o Espírito do Senhor, Ele esteja derramado sobre a tua vida nesta noite. Que o Espírito do Senhor, Ele se aposse de você esta noite. Que você se torne
passe de um campo a uma floresta frutífera. Que você venha dar os frutos que Jesus espera de você. Que você possa essa noite receber todas essas palavras no teu coração e você decida. Você decida por Jesus esta noite. Que Ele seja o governante da tua vida. Que Ele seja o governante de tudo esta noite, em nome de Jesus. Que Ele governe os teus caminhos, que Ele governe tudo essa noite, em nome de Jesus. Entrega a sua vida para Ele, entrega os seus caminhos para Ele esta noite. Entrega tudo nas mãos dEle, em nome de Jesus. Deixa Ele tomar conta de tudo, de tudo, de tudo. Se levante para intercessão. É isso que a sua família precisa. De um intercessor esta noite, de uma intercessora. Isso, aquelas mulheres que vão bater no peito e vão chorar. Vão chorar pela nação, vão chorar pelos seus filhos, vão chorar pelos seus casamentos, vão chorar pelas famílias, vão chorar pelos doentes, vão chorar pelos necessitados, pelos desabrigados. Em nome de Jesus, eu declaro uma igreja intercessora esta noite. Eu declaro uma igreja profética debaixo de uma intercessão violenta que vai pegar na intercessão até que o Senhor mude decretos, até que o Senhor estabeleça o teu reino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarde a tua mente, o teu coração, em nome de Jesus. E você diga amém, diga glória a Deus e aplaude o Senhor o mais forte que você puder. Aplaude Jesus, aplaude Jesus, a rocha eterna. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amém. Que coisa maravilhosa. Não dá vontade de acabar esse culto, amém. Glória a Deus. Que essa semana seja uma semana de grandes frutos na tua vida. Amém, Patrícia? Grandes frutos, Simone. Grandes frutos, Ana Paula. Grandes frutos, em nome de Jesus. Pai, eu envio os teus filhos essa noite. Eles vão para casa agora. Alguns vão para o trabalho, outros amanhã. Estarão se dirigindo aos seus trabalhos, aos seus familiares, Senhor. Que aquilo que o Senhor colocou dentro deles essa noite, todos possam ver por onde eles chegarem, Senhor, onde eles colocarem a planta de seus pés, em nome de Jesus. Eu declaro uma semana de grandes frutos, grandes frutos. E a paz de Deus, ela vai com você hoje e para todos sempre. Você diga amém e diga graças a Deus. Abre os braços assim, ó. Fala tchau, pastor. Um abraço, um beijo. Terça-feira, às 19h30, estaremos aqui com vocês. Vai na paz de Jesus. Vai com Ele.